Então vamos retomar nosso assunto da Tefilá. Não dá para retomar tudo de novo, senão a gente vai ficar 25 aulas só retomando tudo que a gente viu nas aulas passadas, mas rapidamente, quais foram as perguntas que a gente levantou? O que é Tefilá? Se Deus ele precisa da nossa Tefilá, se ele precisa de louvores e agradecimentos, um ser humano precisa. Será que Deus também precisa que a gente fique louvando Ele, agradecendo Ele? Se Deus já sabe de tudo, por que a gente precisa pedir as coisas para Ele? Se Deus já decretou alguma coisa e Deus não muda, do que adianta a gente fazer Tefilá? Será que a gente pode incomodar Deus com coisas pequenas? Ou a gente deixa Deus cuidar das coisas grandes e a gente se vira com as pequenas? Aquela vaga no estacionamento, pode pedir, não pode pedir? Será que a Tefilá realmente pode mudar a nossa vida? Então vamos ver algumas fontes da Torá que a força, o impacto que a Tefilá tem na nossa vida. Por que a gente usa o Sidur? São palavras em chinês, a gente não entende o que a gente está falando. Será que a gente não seria muito mais sincero na nossa Tefilá se eu fizesse a Tefilá com as minhas palavras e não com o Sidur, que eu não entendo nada do que eu estou falando? Então por que a gente tem que rezar? A gente vê assim em todos os Batei Knesiot, todas as sinagogas, as pessoas rezando com o Sidur. Se a gente tiver a curiosidade de perguntar para as pessoas que estão rezando, se elas entendem o que elas estão rezando, a gente vai ter uma surpresa, infelizmente, que a grande maioria não tem a mínima ideia do que está rezando, nem na Amidá. Mas uma das dicas para a vida é, nunca estuda a Tefilá durante a Tefilá. Durante a Tefilá não é hora de estudar a Tefilá, é hora de fazer. Estudar é antes que a gente vai... Sim. E quais são as kavanot, as intenções principais que a gente tem que ter, principalmente durante a Amidá? O que a gente tem que pensar no momento da nossa reza? E será que tem como melhorar a nossa Tefilá? E algumas dicas para se preparar, para não cair de paraquedas na Tefilá, abrir aquele livro em chinês e não ter ideia o que a gente vai fazer. Eu já vi uma pessoa com o Sidur de cabeça para baixo. A pessoa não tinha ideia o que está acontecendo, de que lado virava. Então, acontece. A gente tem que... A vida pode ser, tem que julgar para o bem. Vamos lá, muito rapidamente, o que é Tefilá? A gente definiu qualquer forma de depositar nossa emuná em Hashem, que dele depende tudo, isso é chamado de Tefilá. Não necessariamente Tefilá precisa ser feito dentro da sinagoga. Qualquer momento a gente vai dar alguns exemplos da gente se conectar com Deus através das palavras, e isso já é chamado de Tefilá. Então a Tefilá é uma possibilidade que Deus deu de presente para o ser humano, da gente poder se conectar com todos os mundos espirituais mais elevados. Deus, a gente perguntou se ele precisa da Tefilá, de louvores e de agradecimentos. A resposta aqui, leit palel, que é rezar, é um verbo reflexivo. Quem precisa da Tefilá não é Deus, é a gente que precisa da Tefilá como uma maneira de se conectar com o Criador do mundo. Trouxemos alguns significados da palavra palel, do shoresh, da raiz de leit palel, significa decidir, ajuda a ter claridade, o que é principal, o que é secundário, ajuda a gente a julgar. O que quer dizer? Quem a gente está julgando na Tefilá? Estamos julgando a gente mesmo. É um julgamento, como está minha conexão com Deus? Eu estou falando com Deus, ou eu falo com a parede, com o livro, com a pessoa do lado? Eu estou preocupado quem já terminou, quem não terminou, ou eu estou preocupado de fazer a minha Tefilá? Então é um auto-julgamento de como está a minha proximidade com o Criador do mundo. E um último ponto é diferenciar. A gente recebeu o dom da fala justamente para diferenciar o ser humano de todas as outras criaturas do mundo. Se a gente usa de uma maneira positiva e construtiva, então isso é uma coisa que eleva o ser humano acima de todos os animais. Se, infelizmente, a gente usa de maneira negativa, isso vira lashon hará, e isso foi o motivo que ontem a gente jejuou, a gente chorou pela destruição do nosso templo sagrado, quando a gente usa a nossa fala, que é um dom espiritual, para uma coisa negativa. Então isso pode diferenciar o ser humano de todas as outras criaturas. Se Deus já sabe de tudo, por que a gente mesmo assim precisa pedir?
Falamos algumas respostas. Cada vez que eu estou pedindo para Deus, eu coloco no coração a certeza que tudo vem dele. Então a gente não se apoia que o chefe vai dar o aumento ou que vai vir a cura do médico. A gente sabe que tudo está na mão de Hashem. A gente faz a nossa parte. A gente vai no médico, a gente trabalha para receber o salário, mas a gente não pode cair no erro de achar que o resultado vai depender do médico ou do nosso chefe. Outro ponto, mesmo as coisas que a gente já merece, Deus, ele só manda quando a gente pede. Pode ser que tem coisas guardadas no Shamayim, e a gente vai, assim escutei um mashal que se a gente guardar esse mashal, a gente nunca mais vai fazer uma tefilá da mesma maneira. Uma pessoa que a vida inteira passou fome, passou necessidades, teve uma vida terrível, não conseguia pagar as contas, mal e mal conseguia colocar comida na mesa para a família, não conseguia ajudar ninguém com tzedakah. Essa pessoa, todo mundo falava para essa pessoa, embaixo da tua casa tem um tesouro escondido. E a pessoa não acreditava. Imagina, na minha casa? E ele dava uma pisada no chão assim, não escutava nenhum barulho de moedinha, achava que era besteira. Então viveu uma vida miserável, uma vida terrível. No final da vida, quando esse homem está no leito de morte, os seus últimos instantes de vida, entra uma pessoa na casa dele, levanta o assoalho e tira de lá um baú cheio de moedas de ouro e pedras preciosas. Tudo que a pessoa precisava para a vida inteira dela estava dentro daquela caixa de tesouro e era só ter levantado o assoalho e ter pego. A pessoa até tentou, deu aquela pisada, mas nunca levantou o assoalho para ver o tesouro. A gente vai chegar, depois dos 120 anos, vamos chegar no Shamayim, e a gente vai perguntar, Deus, por que você não mandou isso que eu precisava? Por que aquele doente não recebeu a cura? E por que aquela pessoa que não conseguia ter filhos, não teve filhos? E Deus vai mostrar, falou, mas estava tudo pronto aqui. Olha a tua cura pronta, olha o dinheiro que você precisava, estava tudo pronto, você nunca pediu. Falei, como assim, Deus, eu nunca pedi? Eu fazia todas as tefilot, 3 vezes por dia. Falei, olha que estranho, aqui em cima nunca chegou. Nunca chegou a tua tefilá aqui em cima. Por quê? Porque não adianta só fazer tefilá, de novo, falando com o livro, falando com as paredes, falando com o teto. Tefilá é com Hashem. Tefilá tem que ser de coração. Está tudo preparado para a gente no Shamayim, mas se a gente não pede, Deus, ele não vai mandar. Terceiro ponto, como a tefilá, ela aproxima o ser humano de Hashem. Toda vez que eu peço, eu estou aumentando meus méritos e alguma coisa que talvez eu não tinha méritos até agora, através da minha tefilá, eu posso vir a ter méritos para receber. E, por último, para que a gente possa sentir que lo magia liklum. Interessante que quando Moshe Rabbeinu, Parashat Shavua, ele implora para Hashem, Vaetchanan el Hashem. Eu implorei para Hashem quantas vezes? 515. A Gemátria, o valor numérico de Vaetchanan, Moshe implorou 515 vezes para entrar na terra de Israel. É interessante que a linguagem, o Urashi fala que tem 10 leshonot, 10 linguagens diferentes para tefilá. Por que Moshe usou a linguagem Vaetchanan? Vaetchanan vem de Matanat Hinam, um presente de graça. Então a gente muitas vezes na vida a gente acha que não, eu mereço, por que Deus não me mandou? Eu faço tantas coisas boas, Deus está em dívida comigo. Os tzadikim ao contrário, eles pedem para Deus sabendo, eu não tenho mérito para nada. Deus, por favor, me dá, mas como um presente gratuito, porque eu não mereço. Então, quando a gente pede para Hashem, a gente coloca no coração que lo magia liklum, tirar essa sensação que é Deus que está em dívida com a gente. É justamente o contrário. Quem tem uma dívida é a gente com Deus, por todas as bondades que Ele faz com a gente o tempo inteiro. Quarto ponto, se Deus decretou algo e Deus não muda, do que adianta a gente rezar? Então, a gente sabe que Deus não muda, porque Ele é perfeito, e Deus não volta atrás de um decreto. Mas quem muda é o ser humano. Quando a gente faz uma tefilá com todo o coração, a gente se torna uma briah hadashah. É como se fosse uma nova criatura, que aquele decreto de Hashem já não tem mais. Você mudou de endereço, está vindo oficial de justiça entregar o mandato judicial, você não mora mais lá, você mudou, você virou uma outra pessoa.
aquele decreto não te atinge mais, Deus não volta atrás, mas a gente pode mudar e pode crescer espiritualmente com a tefilá. Então, por exemplo, um sofrimento que serviria para despertar o ser humano, se eu acordei sozinho, se de acordo com a minha tefilá eu já me conectei com Hashem, eu não preciso mais desse sofrimento. Por quê? Porque a tefilá agora me elevou num outro nível completamente diferente. Então, o principal efeito da tefilá é a nossa mudança e o nosso crescimento espiritual. Não é para Hashem a tefilá, é para a gente, para o nosso crescimento e para a nossa mudança. Perguntamos, será que a gente pode incomodar Deus com coisas pequenas? A resposta é, devemos, não podemos. Quanto mais a gente pede para Hashem, principalmente as coisas pequenas do cotidiano. Aquela fila do supermercado que, Deus, por favor, eu estou atrasado, por favor, eu preciso ir para o shiur, me ajuda. E está aquela senhora lá passando 45 produtos e ela fica mais meia hora procurando na carteira onde está o dinheiro, ou o cheque, ou as moedinhas. Deus, por favor, eu estou atrasado. Deus, Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer a pessoa encontrar mais rápido o dinheiro. Então, se não tem vaga no estacionamento, a gente pode pedir para Hashem ajudar. E a gente está colocando no coração que não depende de sorte, depende de Ashgaha Pratid, da supervisão particular de Hashem, até uma vaga no supermercado. Então acontecia impressionante. Eu ia com meu filho estudar no Motzei Shabbat, tem um estudo de pais e filhos. Nos jardins nunca tem onde estacionar. E eu falava para ele, vai fazendo tefilá para Hashem, para a gente achar um lugar. Sempre estava o mesmo lugar esperando para a gente parar o carro. Era impressionante. Eu falava para o meu filho, Deus escutou tua tefilá. Ele viu que você quer vir estudar, e Deus escutou tua tefilá. E ele escuta. Não falava para ele só da boca para fora. Deus escuta a tefilá. Então, Deus, Ele quer a nossa tefilá e Ele cria situações para quê? Para a gente poder se conectar com Ele. A ideia é que a gente estivesse conectado com Deus o tempo inteiro, mas a gente só lembra dele quando falta alguma coisa, então Ele faz faltar. Se é só assim que vocês se conectam, então não tem problema, eu vou criar situações para vocês poderem se conectar comigo. Dá licença. Então, sim. Por isso que é melhor a gente se conectar com essas coisinhas pequenas que ela falou que às vezes... Para não precisar das coisas grandes. Sim. Se você se conecta nessas pequenas, você já... Não precisa chegar nos grandes. Será que a tefilá pode mudar realmente a nossa vida? Vamos ver algumas fontes da Torá, o quanto tem impacto impressionante a tefilá no nosso dia a dia. Falo Pirkei Avot, sobre 3 coisas o mundo se sustenta. Sobre a Torá, sobre a Avodá e sobre Gmilut Hassadim. Sobre o estudo e cumprimento das mitzvot da Torá, sobre a Avodá, que é o serviço divino, antigamente eram os Korbanot, e sobre Gmilut Hassadim, os atos de bondade. Hoje em dia está faltando um dos pilares, não temos mais Korbanot. Entrou a tefilá para substituir os Korbanot, e agora a gente tem a nossa tefilá como um dos 3 pilares que sustentam o mundo inteiro. Quer dizer, a tefilá, ela tem uma importância muito grande para o mundo inteiro. Porque tanto ao Corban, ela acende para Hashem. Sim, sim, né? Que ela sobe e é como se fosse uma oferenda que a gente está fazendo para Hashem. Para Shahukat está escrito que o povo judeu foi atacado pelo povo de Canaan, que morava no sul. O Urash fala, peraí, quem morava no sul é Amalek, não é Canaan. Então, tem alguma coisa errada. É Canaan ou é Amalek? Então, o que o Urash explica para a gente? Na verdade, era Amalek, mas eles fizeram Ulpan Express para aprender a linguagem dos Cananim, para enganar o povo judeu. Para que eles querem enganar o povo judeu, fingindo que eles são Cananim? Olha, na verdade, a gente é Amalek, mas eu quero que eles pensem que a gente é Canani. O que mudou? Isso poderia ser uma resposta, mas quem está numa guerra eles vão sair matando para se defender. Então o que adianta eles fingirem que eles são Cananim? A resposta, olha que impressionante. Amalek sabe que a vitória do povo judeu está na tefilá. Então eles querem enganar o povo judeu para eles rezarem para Deus. Deus ajuda na vitória contra os Cananim. Mas não tem Cananim, tem Amalequim.
Então é interessante que os Amalequim sabem uma coisa que o povo judeu não sabe. A tefilá é o que faz a gente vencer uma guerra. Não é o número de tanques, não é a preparação dos aviões de guerra. O que faz a gente vencer uma guerra é a tefilá. Antigamente, para cada homem que era mandado para a frente de batalha para lutar, era designado uma outra pessoa para fazer tefilá por ele. Então, o número de homens que vão para a frente de batalha tem um número igual de pessoas que ficam fazendo tefilá por aqueles que estão lutando. Esse é o segredo da vitória do povo judeu. Assim, a gente consegue vencer a guerra. E, para achar a semana, como a gente falou, para achar Vaet Hanan, a gemátria é 515. 515 vezes Moshe implorou, Deus me deixa entrar. O que Hashem falou para ele? Moshe, para de pedir, não fala mais comigo sobre esse assunto. Que resposta estranha. Fala não. Se Moshe tivesse pedido mais uma vez, Deus teria que ter deixado ele entrar em Israel. Assim os nossos sábios falam. Mais uma vez que ele pedisse, Deus, entre aspas, Deus está obrigado a fazer alguma coisa? Óbvio que não. Mas Deus criou leis espirituais. E para manter o livre-arbítrio, é como se ele se subjugasse às próprias leis que ele criou, para não tirar o nosso livre-arbítrio. Ele criou uma força chamada tefilá. E a tefilá funciona. Então ele falou, por favor, Moshe, para de pedir, senão eu vou ter que te deixar entrar e não vai ser bom para o povo judeu. Eu sei o que é melhor, então para de pedir. Olha que impressionante a força dessa tefilá que Deus deu de presente para o povo judeu. Fala o Hazonish, um dos maiores sábios da geração passada, a Ishtadlut, o nosso esforço no mundo material, ele só serve para a gente cumprir a nossa obrigação. Tem uma machloket, uma discussão no Talmud, se o ser humano pode viver só de emuná, ou se o ser humano tem que fazer a sua parte. Uma discussão entre dois sábios. Tem um sábio que opina só emuná. Se a pessoa tem uma emuná completa em Deus, pode ficar sentado em casa e o teu sustento vai vir na porta de casa. Como o man que caía na porta do povo judeu todos os dias. Tem um outro sábio que discute, fala, não é assim. Faz a tua parte, tem que ter emuná em Deus, mas faz a Ishtadlut, faz a tua parte. A Alahá é como a opinião que temos que fazer a nossa parte. Assim é a Alahá. Quer dizer, fala o Hazonish, a Ishtadlut é simplesmente para cumprir a nossa obrigação, mas tudo se define no momento da tefilá. Tudo. Nossos atos são para despertar a misericórdia de Deus e a tefilá faz isso de uma maneira muito mais forte. Então olha que impressionante. Qualquer esforço do mundo material só serve para despertar a misericórdia de Hashem e, mesmo assim, a tefilá faz isso de uma maneira muito mais eficiente. Então, ao invés da gente ficar investindo no mundo material, investe na tefilá, porque a tefilá é o segredo de todo o sucesso. Todos os dias tem uma história famosa do Rav Zusha, que quando chegava na hora de Minha, ele pedia comida, ele rezava para Deus, falou, Deus, por favor, me manda minha comida de hoje, todos os dias na tefilá de Minha. O gabai da sinagoga escutava os pedidos dele e preparava um banquete para ele e levava para o Rav Zusha. Certo dia, esse gabai ficou bravo e falou, esse cara pensa que eu sou Deus, porque ele reza, Deus me manda comida e eu que levo a comida para ele deve achar que eu sou Deus. Amanhã ele vai ter uma grande surpresa. Amanhã eu não vou levar comida para ele e ele vai ver que não é Deus que manda, sou eu que mando a comida para ele. Tá bom? Nesse dia à noite estava uma chuva muito forte na cidade e chegou um homem muito rico, um homem muito orgulhoso de uma outra cidade e ele está andando e tem uma parte muito estreita da rua e está vindo na outra direção o homem com uma capa amarela andando olhando para o chão, não está nem prestando atenção e só dá para passar um de cada vez. Esse homem rico falou, óbvio que eu vou passar primeiro. E aquele homem não está nem prestando atenção, está andando. E aí quando esse homem chega perto, esse homem rico joga essa pessoa de capa e a pessoa se suja todo de lama e o homem sai dando risada. Então ele chega numa hospedaria
e o dono da hospedaria vê ele dando risada sem parar, falou, aconteceu alguma coisa? Ele falou, aconteceu, tinha um homem aí de capa amarela e eu empurrei ele, você precisa ver como ele ficou todo sujo. O dono da hospedaria começou a tremer, falou, você acabou de empurrar o Rav Zusha, que era um dos maiores rabinos da geração, você acabou de empurrar ele na lama, Deus vai te matar com certeza, você está perdido. Esse homem ficou apavorado, ele não sabia o que fazer, ele falou, o que eu posso fazer para pedir perdão para ele? Então ele falou, olha, eu vou te dar uma dica. Todos os dias, na hora da tefilá de Minha, o Rav Zusha pede para Deus comida. Amanhã prepara um banquete para ele. Então, no dia seguinte está o Gabai sentado, e aí o Rav Zusha começa a pedir comida, e o Gabai feliz da vida, né? Hoje eu vou mostrar para esse homem que quem dá comida para ele sou eu. E o Rav Zusha fala, Deus, por favor, me manda a comida de hoje, e entra aquele homem rico com um banquete 3 vezes maior do que o Gabai levava todos os dias. Então o Gabai naquele dia aprendeu que quem manda comida é Hashem, não é ele. Então a gente tem que saber, tem que colocar no coração. Toda Shtadlut é simplesmente para cumprir a nossa obrigação da lei judaica. Mas, para despertar misericórdia, a gente tem que fazer tefilá. Para falar 5 minutos com o presidente da República, aqui no Brasil não precisa, com o Temer não precisa tanto tempo assim, mas precisa passar por um exército, e tem secretárias, e tem um monte de pessoas para conseguir chegar num presidente. Precisa ser conhecido, precisa ser jogador de futebol, tem que ser o Neymar para falar com o presidente. Para quem é schlepper, que nem nós somos schleppers, então, para falar com o presidente, precisa passar por muita gente, um exército de pessoas, até chegar no presidente. Se ele te der 2 minutos do tempo dele, é muito. Para falar com o Rei dos Reis, ele espera a gente todos os dias. O tempo inteiro, a Hashem está esperando para falar com a gente. 3 vezes por dia, tem um momento da tefilá, que Deus fica o dia inteiro aguardando a gente ter um tempinho para falar com ele. Então imagina, para falar com o presidente, o trabalho que dá, e o Rei dos Reis ao contrário, ele está esperando, e a gente que dá uma esnobada nele e acaba não aparecendo muitas vezes nas nossas reuniões marcadas com ele. Olha que impressionante, está escrito na Torá, e disse Deus para Moshe, logo depois que o povo judeu fez o Reta Egel, o terrível bezerro de ouro, Deus quer destruir o povo judeu. Então ele falou para Moshe, e eu vi esse povo, e é um povo de pessoas teimosas, e agora me deixa que a minha fúria queime neles, e eu os destruirei, e eu farei de você uma grande nação. Então, o que está acontecendo? Moshe, ele está sendo avisado. Acabou. Para o povo judeu, acabou. Vamos recomeçar a história do povo judeu, porque esse povo que você tirou do Egito é um povo de gente cabeça dura. E eles vão continuar tropeçando e tropeçando. Chega, eu vou exterminar esse povo, eu vou recomeçar a partir de você um povo novo. Moshe Rabbeinu prestou atenção nas palavras de Deus. Deus falou, me deixa. Ele falou, me deixa? Eu estou segurando Deus? Por que ele está falando me deixa? Até esse momento, Moshe não tinha rezado. Porque, como um noivo e uma noiva que estão na rupá, e a noiva embaixo da rupá, ela comete adultério. Não vou rezar, não tenho, pedir o que para Deus? Eu não tenho nem cara de pedir alguma coisa para Deus. Deus acabou de entregar a Torá, 40 dias depois, e esse povo faz um bezerro de ouro. Eu não vou nem perder meu tempo de rezar por esse povo. Não tem mais salvação. Deus vira para Moshe e fala, Moshe, me deixa que eu vou destruir esse povo. O que Moshe entendeu? Moshe, está na tua mão. Se você não fizer nada, eu vou destruir o teu povo. Mas está na tua mão fazer tefilá e pedir, implorar pelo perdão do teu povo. O teu povo, a vida do teu povo está na tua mão. Me deixa que eu vou destruir. Mas está na tua mão me impedir de destruir o teu povo. Então daqui Moshe aprendeu, dá para mesmo um decreto celestial. Através da tefilá, a gente pode mudar os decretos de Hashem. E funcionou. Moshe rezou para Hashem e o povo judeu foi perdoado e uma nova Torá foi entregue para o povo judeu. A gente tem que saber que
Todos os pedidos, eles são escutados, todos. Não existe nenhum pedido que não chega no Shammai. Todos eles chegam e eles são escutados. Então por que a Hashem não mandou a Ferrari até hoje, que eu já pedi tantas vezes que eu pedi, e a Hashem ainda não mandou a minha Ferrari? Por que tanta coisa que a gente pediu, a gente ainda não recebeu até hoje? Então, algumas vezes, Deus escuta tudo, mas algumas vezes Ele fala, não. Aconteceu com Moshe Rabbeinu. Ele escutou a tefilá de Moshe, mas ele falou, Moshe, eu sei o que é o melhor, como um pai, que às vezes o filho fala, pai, me dá um pirulito, e ele acabou de ter uma cárie no dente, e o pai por amor fala, filho, eu sei o que é melhor para você, eu não vou te dar o pirulito. Às vezes Deus fala não, porque só Ele sabe presente, passado e futuro. Só Ele sabe aonde alguma coisa vai chegar. Então muitas vezes a gente pede coisas que não são corretas e não são boas, e Deus fala não. Por amor, eu te respondo não, porque eu sei que isso é o melhor para você. E fora isso, muitos pedidos, eles são guardados, ou para o futuro, ou para as futuras gerações. Quantas pessoas hoje em dia estão num caminho de tchuvá? E eu já escutei isso de grandes rabinos. Ninguém faz tchuvá a não ser pelas lágrimas daquela bisavó, daquela tataravó, quando ela acendia as velas de Shabat e ela rezava pelos filhos e pelos netos e pelos bisnetos, pelo mérito dos nossos antepassados, pela tefilá de cada Yehudi. Nunca uma tefilá ela se perde. Toda tefilá ela fica guardada para sempre. E se Deus não responde para a gente na hora, Ele pode estar guardando isso para uma futura geração. Olha que impressionante uma história que aconteceu há muitos anos, na época da fundação do Estado de Israel. Tinha uma mulher que ela não era muito religiosa e ela era esposa de um dos ministros do Ben Gurion. E a única coisa que ela tinha de transmissão dos pais dela era o acendimento das velas de Shabat. Então todo Shabat, religiosamente, ela acendia as velas de Shabat e ela rezava. O que ela rezava? O modelo de vida dela, quem era? Era o Ben Gurion. Ele falou, olha, eu gostaria que os meus netos, meus bisnetos, fossem tão grandes quanto o Ben Gurion. O que aconteceu? Uma vez teve uma reunião do Ben Gurion com o Hazon Ish, aquele mesmo Hazon Ish que a gente falou anteriormente. Para quem conheceu o Hazon Ish, fala que ele não era um ser humano, ele era um malach, ele era um anjo encarnado, era uma pessoa completamente fora de série. Então falam que o Ben Gurion, quando ele teve esse primeiro contato na vida com o Hazon Ish, ele saiu transtornado, ele nunca tinha visto um ser humano tão incrível quanto o Hazon Ish. Então, o Ben Gurion tinha uma reunião naquele dia com os ministros dele, só que ele fugiu completamente da pauta da reunião e começou a falar sobre o Hazon Ish. E ficou a reunião inteira falando desse Hazon Ish que parece um anjo e que pessoa incrível. E esse ministro chegou em casa e ele falou para a esposa, ele falou, olha que estranho, hoje a gente tinha uma reunião e o Ben Gurion, ao invés de fazer reunião, ele ficou falando a reunião inteira de um tal de Hazon Ish. Eu não sei quem é esse Hazon Ish, mas ele está deslumbrado, falou que é uma pessoa que parece um anjo encarnado. Então essa mulher falou, peraí, então se todo o Shabat eu faço tefilá para os meus filhos serem como o Ben Gurion, e o próprio Ben Gurion, ele está deslumbrado com esse tal de Hazon Ish, então a partir desse Shabat eu vou mudar minha tefilá, eu vou pedir que meus netos e bisnetos sejam como esse tal desse Hazon Ish. Não sei quem é, mas deve ser alguém especial. Então toda vela de Shabat, essa mulher acendia e pedia que os netos e bisnetos fossem como o Hazon Ish. Os netos dela fizeram tchuvá e um dos netos montou uma das maiores instituições de Kiruv, de trazer judeus de volta para o judaísmo. O túmulo dele está em Bnei Brak? Do Hazon Ish? Sim. Sim, né? É muito famoso, a casa dele até hoje as pessoas visitam. O Hazon Ish falam que era uma pessoa completamente fora de série. Então, olha o que é uma tefilá de uma mãe quando está fazendo a dlaká das Nerot de Shabbat. É uma hora que provavelmente todos os portões celestiais eles estão escancarados
para a gente pedir o que a gente quiser. Então, uma tefilá que mudou os descendentes, qual ia ser o futuro deles. Então, a gente tem que saber Kama shluchim yesh lamakom. Quantos intermediários Deus ele tem no mundo? Deus tem ao seu dispor o mundo inteiro para cumprir a sua vontade. Então a gente tem que pedir para Hashem as coisas e precisa ter a certeza que Deus, ele pode fazer tudo que a gente pedir para ele, ele tem os seus intermediários para fazer a coisa acontecer. Fala em Masechet Nidá, olha o que o Talmud ensina para a gente. O Rav Yoshua ben Hanania, ele foi questionado pelos alunos. Falaram, Rav, como a gente faz para ficar inteligente? Então, o Rav Yoshua ben Hanania respondeu, tem que estudar. Não tem outro jeito. Tem que abrir o livro, tem que estudar para ficar raham. E aí perguntaram, mas Rav, tem tanta gente que estuda e não fica raham? Então ele falou, tem que estudar, mas tem que pedir misericórdia para aquele que é o dono da sabedoria. E eles perguntaram a mesma coisa, Rebbe, como a gente faz para ficar rico? Ele falou, tem que se esforçar no trabalho. Ele falou, mas Rav, tem tanta gente que se esforça e não é rico. Então tem que pedir misericórdia para aquele que é o dono de todo o dinheiro. Então faz a tua parte, mas saiba que tudo é definido no momento da tefilá. Olha o que fala o Talmud em Masechet Brachot. Existe algo que está no topo e a gente despreza. O que é isso? A tefilá. Tem algo que é incrível, que é muito elevado e a gente despreza. Isso é a nossa tefilá. Então, tem uma história de um príncipe que, infelizmente, se comportou de uma maneira muito errada e ele foi expulso do palácio, mas o rei tem misericórdia dele. É um rei bondoso e ele manda o ministro atrás e fala, príncipe, o rei me mandou aqui, o que você precisa? E esse príncipe realmente fora do palácio, estava vivendo num lugar horroroso, e ele não tem comida, e ele não tem um cobertor para de noite, e ele vira para esse ministro e fala, olha, ainda bem que você veio, preciso de um cobertor novo, talvez um par de sapatos, uma mochila que a minha está rasgando. E o ministro fala, eu não estou te entendendo, você é filho do rei, por que você não pede para voltar para o palácio? Você pode pedir muito mais do que só pedir um sapato, uma mochila. Pede para voltar para casa. Pede para se conectar de novo com o teu pai. Isso que quando a gente reza em Rosh Hashanah, existe uma discussão se a gente pode fazer pedidos pessoais ou não. Uma discussão entre os comentaristas E eu escutei uma explicação do Rav Salanter que dá para entender como os dois lados da machloket estão certos. É uma discussão, mas tem uma forma de enxergar que os dois estão certos. Na verdade, em Rosh Hashanah, você pode pedir o que você quiser, inclusive as coisas pessoais. Mas se você pode pedir para voltar para casa, para fazer Hashem o rei, para que você vai ficar pedindo coisas pequenas? Pede grande em Rosh Hashanah. Pede para voltar e para estar morando junto de novo com Hashem. Para que você vai ficar gastando teu tempo precioso de Rosh Hashanah para pedir as coisas pequenas? Então assim dá para entender os dois lados, dá para a gente pedir o que a gente quiser, mas o mais importante para a gente pedir na nossa tefilá é pedir para estar conectado com o Criador do mundo. Então, fala o Talmud, é proibido para um judeu desistir, mesmo que um punhal afiado esteja na garganta dele, literalmente ou não literalmente. Mesmo que a pessoa está numa situação desesperadora e parece que não tem salvação, é proibido para um judeu desistir. Da onde o Talmud aprende isso? O Talmud aprende isso de Hizkiyahu Amelech. Hizkiyahu Amelech, chegou o profeta para falar com o rei Hizkiyahu, ele estava doente, veio o profeta e falou, Deus me mandou aqui para te avisar, você vai morrer. Você tem um decreto de morte celestial, acabou. Se despede da tua família, você está terminando o teu trabalho no mundo. Assim falou o profeta Yeshayahu. Falou Hizkiyahu, mas eu fui uma pessoa boa. Por que Deus me deu um decreto tão duro desse? Então, o que o Talmud fala? Que o Yeshayahu respondeu para ele, você não cumpriu a mitzvah da Torá de crescer e multiplicar. Ele nunca quis casar,
e ele quebrou essa mitzvah da Torá. Falou, não, mas sabe por que eu não casei? Eu tenho um motivo. Eu sei por profecia que eu vou ter um filho que vai ser Irachá, que vai ser um filho ruim, que vai se desviar dos caminhos e vai desviar outras pessoas. Falou para ele o profeta, por que você se mete nos cálculos de Hashem? Hashem não te mandou fazer contas. Deus te mandou cumprir as mitzvot. As contas ele faz. Então ele falou, tem uma ideia, eu vou casar com a tua filha e pelo mérito, meu mérito e o teu mérito, quem sabe não nasce um filho Urachá. Então Yeshayahu falou para ele, esquece, você não escutou o que eu falei? Está decretado que você vai morrer, acabou. Você perdeu já a tua chance. Então virou Hizkiyahu para ele e falou, você terminou tua profecia, vai embora. Porque eu tenho uma transmissão oral que mesmo que uma espada afiada está na cabeça de uma pessoa, não desiste da misericórdia de Hashem. E está escrito que ele virou o rosto dele para a parede, e no Talmud fala, o que quer dizer a parede? Para as paredes do coração dele. Ele fez uma tefilá com tanta kavaná, que quando Yeshayahu estava no meio do caminho, Deus apareceu para ele e falou, volta e avisa que eu escutei a tefilá do Hizkiyahu e eu estou acrescentando muitos anos na vida dele. Um decreto de Hashem foi quebrado pela força da tefilá. Mas de novo, não é qualquer tefilá. Quando o Talmud está falando para a gente que ele virou o rosto dele para a parede é a parede do coração. Significa, é uma tefilá feita com kavaná. Não é simplesmente abrir o sidur e a gente fazer uma tefilá de qualquer maneira. Então, olha que interessante, até onde a gente não pode nunca desistir. Teve um homem na época da Inquisição que ele estava sendo perseguido e esse homem foi levado a um julgamento. Então faziam, entre aspas, julgamentos em nome de Deus. E Deus vai decidir se você está certo ou errado. Como que Deus vai decidir? O juiz falou, eu vou escrever num papelzinho culpado, no outro papelzinho inocente, e vamos deixar Deus decidir. Mas o que eles faziam? Escreviam, obviamente, 2 culpados. Assim faziam. Então, esse homem sabia que o destino dele está selado, e ele lembrou do ensinamento, mesmo que a espada afiada está na tua garganta, não desiste da misericórdia de Hashem. E ele começou a rezar para Hashem, falou, Hashem, por favor, me salva. E Hashem iluminou a cabeça dele. Esse homem sorteou um papel, mas ao invés de abrir, ele engoliu o papel. E o juiz falou, você está ficando louco? Para que você fez isso? Falou, olha, não sei o que me deu na cabeça, mas vamos fazer o seguinte, abre o papel que está na tua mão e o contrário foi o que eu tirei. Resolveu o problema. Olha o que é uma tefilá. Deus pode iluminar a nossa cabeça até o último segundo. A gente tem que confiar, mesmo quando parece que não tem mais o que fazer. Deus tem kama shluchim yesh lamakom. Deus tem muitos intermediários para cumprir a vontade dele. Vamos num ponto difícil. Por que a gente tem que utilizar as palavras do Sidur? Palavras que eu não entendo e palavras que eu não me conecto com elas. Da onde surgiram essas palavras? Então, conto uma história de um economista que foi acusado de evasão fiscal pela Receita Federal, obviamente nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil ninguém tem medo de nada, e ele decidiu se defender sozinho. Ele perguntou quem é o melhor advogado, indicaram uma pessoa, ele falou, não, mas esse cara era meu colega da escola, e eu era muito melhor aluno que ele, então se ele pode me defender, eu posso me defender muito melhor que ele. Então ele falou, eu vou sozinho no tribunal, ele não sabia que hora que tem que falar, e como se aproxima do juiz, com que palavras a gente pede para o juiz, e ele terminou condenado. A gente não sabe como falar com Hashem, a gente não tem ideia como a gente se aproxima, como a gente faz os pedidos para Hashem. Por isso, a gente se apoia em pessoas no nível espiritual elevadíssimo. Quem que fixou as palavras do nosso Sidur, da nossa Tefilá? Os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, pessoas que têm nível de profecia, pessoas que têm nível de Tchiat HaMetim. São pessoas que, se quisessem, podiam ressuscitar mortos. Esse era o nível dos homens da grande assembleia, e foram esses homens que fizeram
o texto que a gente tem hoje em dia da nossa tefilá, eles sabem exatamente como se comunicar com Hashem. Eles sabem como falar, como pedir, como que a gente organiza a nossa tefilá diante de Hashem. Então fala um comentarista chamado Hidá, a combinação de letras e palavras desperta forças espirituais além da nossa compreensão. A gente tem que saber, cada palavra da Midá e cada letra da Midá é contado. Cada uma das 19 brachot da Midá, o número de palavras de letras, elas são contadas. E elas têm conexões com outras partes do Tanar, tudo está conectado. Os sábios dos homens, os homens da grande assembleia, eles fizeram uma tefilá que conecta a gente diretamente com o Criador do mundo e desperta forças espirituais que a gente não tem ideia. Então, quando a gente está pronunciando, óbvio que não é o ideal, mas quando eu estou pronunciando essas palavras, mesmo que eu não entenda, isso está causando um efeito nos mundos espirituais. Então, além da explicação mais simples de cada uma das palavras da tefilá, tem milhares de efeitos espirituais que estão acontecendo no mundo para cada palavra e para cada tefilá que a gente está fazendo. Então fala a Gemara, o Talmud em Sotá, a tefilá, ela pode ser dita em qualquer língua do mundo que a gente quiser fazer a tefilá, a gente pode fazer, mas ela tem muito mais santidade se ela for dita em Lashon HaKodesh. Então, a dica que eu sempre dou para quem não domina o Lashon HaKodesh, o ideal é ir aos pouquinhos estudando a tefilá. O ideal é a gente chegar, a nossa meta tem que ser fazer a tefilá em Lashon HaKodesh e entendendo o que a gente está falando. Isso é um trabalho de anos e não tem problema. Aos pouquinhos, pegando um pouquinho da tefilá por dia, por semana, por mês, a gente vai dominando a tefilá. Se a gente puder começar pela Midá, que é a nossa reza mais forte, entendendo as palavras da Midá, e depois as outras partes da nossa tefilá, a gente vai, depois de um tempo, estar fazendo a tefilá com o alcance máximo espiritual e entendendo o que a gente está falando. Então, quem faz a tefilá em Lashon HaKodesh, mesmo que não entendeu, ele cumpriu a mitzvah. Se a gente faz em outra língua, tem que ser muito mais cuidadoso. Porque se a gente faz numa outra língua e não presta atenção, tem um lado que a gente não cumpriu a mitzvah. Em Lashon HaKodesh a gente cumpriu, mesmo se a gente não entendeu. Mesmo sem entender. Por quê? Porque a gente está pronunciando essas palavras. Então, voltando para a primeira aula, o abracadabra. As palavras criam coisas nos mundos espirituais. São palavras feitas que foram compiladas por sábios num nível espiritual muito elevado. Essas palavras têm efeitos, a gente entendendo ou não. Mas como a gente falou, leit palel, a tefilá tem que ser para a gente. Fazer uma tefilá sem entender é uma pena. Por mais que tenha os seus efeitos espirituais, tem pouquíssimo efeito no nosso crescimento. Então a gente tem que tentar combinar as duas coisas, fazer em Lashon HaKodesh e tentar entender o que a gente está falando na nossa tefilá. Então, tem também partes da tefilá, por exemplo, no final da Midá, existe um pedaço conhecido onde a gente pode acrescentar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos pessoais e, nesses pontos, a gente pode usar as nossas palavras, não tem nenhum problema. Então, no cotidiano também, a gente pode fazer tefilot o tempo inteiro. Por exemplo, o que a gente fez aqui, Refuah Shleimá para alguém do outro lado do mundo. A Reino Kol Beis Israel, está todo mundo conectado. E a gente aqui num shiur do Brasil pode estar mandando energia com a nossa tefilá. Quando a gente desejou para alguém Refuah Shleimá, isso já foi uma tefilá. Isso já traz méritos para a pessoa. Ah, mas a gente rezou muito por uma pessoa e essa pessoa faleceu. Quer dizer que a tefilá não foi escutada? Deus me livre. Toda tefilá é escutada. E essa tefilá ela fica guardada e ela vai voltar em prol do povo judeu. Então a gente tem que fazer tefilá, não importa o estado que está uma pessoa, faz tefilá, porque tudo está na mão de Hashem. Então os médicos falam, não, mas não tem mais chance. O que eu já soube de casos,
de pessoas que não tinham mais esperança nenhuma. Os médicos já desenganaram, já chamaram a família, já mandaram entrar em contato com o Evra Kadisha. A pessoa se levantou e viveu mais muitos anos. A vida e a morte estão na mão de Hashem. Se a gente quer pedir, pede para Hashem misericórdia para a pessoa ela se curar. Escutei uma história uma vez impressionante. Teve uma pessoa em Israel que me contou que tinha uma pessoa da família. Toda vez que passava uma ambulância, o que ela fazia? Um perek de Teilim. Ela falou, olha, eu não sou médica, eu não posso fazer nada por aquele doente que está na ambulância, mas eu posso fazer um Teilim. Mas você não conhece a pessoa, você não sabe quem é. Não importa. Tem alguém precisando de ajuda, para e faz uma tefilá para essa pessoa. Que tem a refosh leimá, se for uma grávida que tem uma leidá kalá, Bezrat Hashem, um parto tranquilo. Então a gente pode, cada situação, escutou que alguém está doente, para na hora e faz refosh leimá para essa pessoa, para pedir misericórdia para cada pessoa. Quais são as principais kavanot durante a tefilá? Não vai dar tempo da gente terminar, mas pelo menos começar a entender um pouquinho. Fala o rovot alevavot, os deveres do coração. A tefilá sem kavaná é um corpo sem alma. Quer dizer, tefilá sem kavaná é um morto. O principal da tefilá é a nossa kavaná, como a gente falou, a tefilá é para o nosso crescimento. Sem kavaná na tefilá, a gente não mudou nada. A gente não se julgou como está o nosso relacionamento, a gente não chegou na conclusão que Loma Gieli Klum, que eu não mereço nada, que tudo vem de Hashem. A gente não adquiriu nenhuma das ferramentas de crescimento espiritual que a tefilá dá para a gente. Então tem que trabalhar a kavaná, as intenções da nossa tefilá. Então fala o Rambam, da onde vem da Torá a nossa obrigação de tefilá, do seguinte passuco: Vavadetem et Hashem Elokehem bechol levavchem. Vocês vão servir a Hashem com todo o teu coração. Qual é a avodá do coração? Fala o Rambam, a tefilá. Quer dizer, a fonte da Torá, de acordo com o Rambam, da tefilá, é vocês vão servir a Hashem com todo o teu coração. Se não tem coração, essa avodá é uma avodá completamente vazia. Então fala o Talmud, Maseret Tanit, a tefilá é um serviço do coração e não um serviço da boca. Tem que vir do coração. A gente vai ver alguns exemplos da Torá do quanto a tefilá precisa vir do fundo do coração. A gente conhece uma das histórias mais famosas do Tanar, a história da tefilá de Haná, a mãe do profeta Shmuel. Foi um dos maiores profetas da história do povo judeu. Essa mulher, ela está muitos anos sem filho e ela vai fazer uma tefilá na verdade, não era o Beit HaMikdash, ainda era o Mishkan de Shilo, e ela rezou com tanta kavaná que a boca dela se mexia, mas não saíam palavras. Ela estava com tanta kavaná que o Kohen Gadol pensou que essa mulher está bêbada. Essa mulher está falando e não saem palavras da boca dela, deve ter bebido. Esse era o nível de kavaná de Haná. E nessa tefilá, ela foi atendida. Agora tem uma pergunta interessante. A Haná está casada há 19 anos. Há 19 anos ela está rezando para ter filho. E ela não foi escutada. Por que nesse dia ela foi escutada? O que mudou nesse dia? Há 19 anos ela nunca rezou? Depois de 19 anos ela lembrou de rezar para ter um filho? Confiava no marido. Vamos juntar com uma outra pergunta interessante. Está escrito que o Kohen Gadol, no dia de Yom Kippur, o dia mais sagrado, o homem mais sagrado, no lugar mais sagrado que é o Beit HaMikdash, ele fazia uma tefilá especial. Qual a tefilá que ele fazia? Logo depois de Yom Kippur, vem a festa de Sukkot, que marca o início das chuvas em Israel. Israel é uma terra que depende da chuva. Se não chove, Israel não tem comida. Não é como o Egito, que depende do Nilo. A gente depende de Hashem. Deus fez isso com intenção. Está escrito na Torá, a tua terra não é como a terra do Egito. Eu vou dar para vocês uma terra que vocês dependem de mim. Vocês vão ter que rezar para mim, para eu mandar chuva para vocês. Então o Kohen Gadol, ele faz uma reza em Yom Kippur. Deus, por favor,
Se tiverem pessoas que vão rezar para não chover, não escuta a tefilá dessas pessoas. No dia mais sagrado do ano, ele faz uma tefilá especial para que Deus não escute aquelas pessoas que vão pedir para não chover. Quem é o Mishigne que pede para não chover? Estamos falando de um lugar que depende das chuvas. E tem algum maluco que está pedindo para não chover. Quem é o maluco? Então a gente sabe que o Beit HaMikdash, em Sukkot, existe a mitzvah de Shalosh Regalim. 3 vezes por ano, o povo judeu inteiro tem a mitzvah de abandonar suas casas e ir numa peregrinação para o Beit HaMikdash. Pessoas depois precisam voltar para casa. Não estamos falando de estradas pavimentadas, de carros motorizados, estamos falando de estradas de terra que, se chove, forma lama, e estamos falando de carroças que atolam. Tem uma pessoa que ele está voltando para casa, e essa pessoa, coitado, ele está sozinho, e ele está lá na estradinha de terra, e começou a chuva, e ele está de noite sozinho, e a carroça dele fica atolada na lama. Essa pessoa vai rezar para Deus: Deus, por favor, eu te imploro, para de chover. O Kohen Gadol está rezando para que Deus não escute a tefilá dessa pessoa, porque Israel precisa da chuva. Mas peraí, tem em Israel, na época, vamos dizer, tem 10 milhões de pessoas. Tem 9 milhões e 900 mil pessoas que estão rezando para chover. E tem lá meia dúzia de pessoas que estão rezando para não chover. Por que Deus vai escutar essas pessoas lá que estão na estrada e não vai escutar a grande maioria do povo judeu? A grande maioria do povo está rezando: por favor, manda chuva. Tem meia dúzia que fala: Deus, não manda chuva. O Kohen Gadol precisa, no meio do serviço dele de Yom Kippur, rezar para Hashem não escutar a tefilá daqueles que pedem para não chover. Resposta na próxima aula.